Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Logicast. Eu sou Rafael Pigozzi, da página Mundo da Logística, e hoje a gente vai dar início aí a mais um episódio, mais um capítulo, né? Já vou apresentar meu parceiro Diegão aí, Diego Nonato, meu parceiro de bancada. Fala, Diegão! Fala, Rafael Pigozzi. Olha, é um prazer mais uma vez a gente estar aqui nessa bancada, né? Apresentando mais um Logicast. Quero agradecer a todos aí que têm acompanhado os nossos podcasts, né, aqui do Brasil, dos Estados Unidos, né, do Canadá, de Portugal e de vários outros países pelo mundo afora. A gente tem recebido bastante e-mail, né, bastante informação no nosso Instagram, lá no LinkedIn também. Recentemente fizeram uma matéria sobre o Logicast, citando aí os 5 podcasts para se escutar, e eu fiquei muito feliz. Então, quero agradecer a todos aí que têm contribuído para o crescimento do programa. E hoje vamos falar aqui de um tema muito bacana, que tem muito assunto, e com um convidado que tem muita bagagem. Já vou trazer aqui o nosso convidado para ele se apresentar e já sentar à mesa aqui com a gente. Seja bem-vindo, Regis. E aí, Diego, tudo bom? Tudo bom, Rafael? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Seja bem-vindo aí, Regis. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema que a gente estava até falando um pouco aqui fora, que eu gosto bastante e que, pelo que a gente conversou aí, hoje a gente só vai aprender, hein, Regis? Falar um pouquinho de Logística 4.0. Hoje é só sentar e ouvir, pegar a pipoquinha e ficar só ouvindo. Vamos aprender junto. Maravilha. Regis, eu sempre falo com os nossos convidados o seguinte: sempre tem aquela tensão dos 5 primeiros minutos, né? Que o nosso convidado está chegando aqui, não sabe por onde começar, e a gente também fica naquela apreensão e expectativa de quem é o nosso convidado. Então, fala um pouco para a gente, né? Quem é Regis, qual área que Regis trabalha da logística, o que o Regis faz. Então, conta um pouquinho para a gente aí, fica à vontade. Maravilha. Antes de mais nada, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Regis Melo. Eu sou vice-presidente eu sou VP of Product Management, né? Eu sou vice-presidente de gerenciamento de produtos de uma empresa chamada Descartes. A Descartes é uma empresa com sede no Canadá, é uma líder na área de software de logística. Então a gente vai falar de logística 4.0 hoje e tem muito assunto dentro dos softwares que a gente desenvolve, desde IoT, software de otimização, de roteirização, né? Então é uma empresa. Eu estava brincando aqui no começo, eu sou um brasileiro cearense morando nos Estados Unidos e trabalhando para uma empresa canadense. Olha como é que é o mundo, né? Globalizado, né? E, Regis, já para a gente iniciar aqui, a gente sabe que toda trajetória de sucesso, né? Todo profissional que chega lá naquele topo, onde ele, né, levanta o troféu, pega a sua medalha de ouro lá, ele passa por alguns momentos de dificuldade na carreira, né? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque assim, a gente vai falar de logística 4.0, e todo mundo hoje fala sobre logística 4.0, dos processos, melhoria contínua, né? Das partes que ali se complementam para fazer aquela logística bem bonita. Mas a gente sabe que lá atrás, né, muitas pessoas, muitas empresas bateram cabeça, tiveram sufoco, né, para poder conseguir implantar os seus projetos. E eu vi que você já trabalhou em várias empresas aí, ajudando na parte estratégica, na parte de negociação. Então, fala um pouquinho aí para a gente como é que foi essa sua trajetória, o que você passou de dificuldade até chegar no, enfim, Logística 4.0. Poxa, tem uma longa história aí, tem um longo caminho. A gente, contando até um pouco desse histórico e como eu fui cair em logística, né? A minha história nasceu com TI, na verdade, com desenvolvimento de software. A minha base sempre foi TI, mas eu sempre tive uma visão de produto, né? Então, eu olhava para os produtos, para os projetos que a gente estava desenvolvendo, e sempre tinha aquele comichão de, poxa, o que é que desses projetos aqui, que eu trabalhava lá numa empresa atrás, tinha uma companhia lá atrás que fazia software sob medida, e tinha aquela vontade de dizer, poxa, o que é que desses projetos, o que é que ele pode virar produto, né? Efetivamente, pode ser utilizado por vários clientes.
E aí, meados de 2006, 2007, a gente estava desenvolvendo uma solução de automação usando o precursor do smartphone, né? Então, era uma tecnologia, talvez vocês nunca tenham escutado falar disso, era uma tecnologia chamada Palm OS. Então, basicamente, um motorista conseguia, utilizando esse aparelho, um aparelho super barato na época, automatizar o processo das transações que ele fazia na rota, né? Então, cheguei no cliente, emiti uma nota fiscal, recebi o financeiro daquele determinado cliente e tudo mais. E esse projeto, estou falando de uma época que a internet estava lá nos primórdios, né? Então, rede 2G estava nascendo. E esse projeto revolucionou um determinado cliente que a gente implantou, um grande cliente que a gente implantou, porque tinha um processo muito manual. Então, imagina, o motorista ia carregado de produto, eles faziam uma operação de pronta entrega, né? Então, eles iam de ponto a ponto, chegavam em um determinado cliente, faziam toda a transação de venda, de entrega do produto, o recebimento financeiro do cliente, e depois tinham que prestar conta. Então, eu estou falando de uma época que existia um negócio chamado nota fiscal do carbono. O cara escrevia o papelzinho lá, e no final do dia tinha uma sala enorme com um monte de calculadora, e o cara pegava aquele monte de nota fiscal e ia somando no final do dia para prestar conta. E a gente desenvolveu uma automação para esse cliente especificamente que mudou o jogo. Mudou o jogo, porque de repente o que ele fazia completamente manual, ele fazia isso num computador de mão, que era o Palm. Ao final da transação, ele simplesmente apontava o palmezinho dele para uma impressora. A gente colou uma Epson, aquelas impressoras matriciais, as super antigas, em cada caminhão, em cada Kombi desse cliente. E aí ele apontava para a Epson e magicamente saiu a nota fiscal impressa. E o processo de prestação de contas que demorava 2, 3 horas, passou a demorar 10 minutos. Então, assim, foi uma grande virada no jogo desse cliente, né? E aí eu vi, poxa, esse projeto tem cara de produto, porque esse problema que esse cliente passa é um problema que todos os clientes na área de logística que têm a demanda do que a gente chama de last mile, né, a última milha, o problema da entrega para o cliente final, passa também. Então, por que não produtizar isso? Por que não transformar aquele projeto em produto? E a gente começou a discutir essa ideia, e aí já usando outras tecnologias, já super modernas para a época, né, não mais Palm, estava começando um negócio chamado celular smartphone da Nokia. A gente reescreveu a aplicação toda para Nokia, para rodar nas primeiras redes 2G, GPRS 2G do Brasil. E aí foi um grande sucesso, e aí isso acabou impulsionando e criando as primeiras versões do produto, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele aí em seguida. Ô, Regis, deixa eu aproveitar, que você falou que vem do TI, e vem assim, na página, às vezes a gente coloca lá as caixinhas de pergunta, e a gente sabe que logística e TI são duas áreas que estão aí bombando, né? Principalmente agora depois de pandemia, tudo. Se a gente pegar essas duas áreas, eu acho que elas estão ali entre as que ganharam notoriedade ali, as top 3, vamos dizer assim. E o pessoal sempre pergunta, fala, pô, eu trabalho com logística, mas eu queria ir para TI. Será que tem alguma coisa a ver? Aí eu queria aproveitar a sua experiência e falar assim, imagina um cara que ele trabalha com logística e ele quer migrar, não sei se pode dizer migrar para o TI, mas ele quer adicionar essa experiência na vida dele. Ele tem muito problema para resolver, não tem não, Regis? Olha, não tem pouca coisa a ver, não. Tem tudo a ver. Logística tem tudo a ver. A gente está falando de necessidade de consumir, digerir, processar uma grande quantidade de dados. E a TI, essa grande quantidade de dados que a logística gera, a TI é a ferramenta, né? Provê todo o ferramental para você utilizar. Então, você na logística pode começar com passos bem pequenos, né? Sendo o mestre do Excel e depois ir explorar informações aí mais estruturadas em banco de dados, aprendendo aí ferramentas
de BI, né? Um Power BI da vida, um Tableau, um Metabase, tem várias ferramentas de mercado que te ajudam a dar esses passos, né? E conseguir extrair números da tua operação para que você tome decisões de forma efetiva. Isso é uma coisa linda na logística, né? Porque às vezes você altera um processinho desse tamanho e de repente você vê um resultado gigantesco na ponta porque ele é propagado para centenas, milhares de rotas, milhares de motoristas, milhares de execuções, seja o que você está fazendo, né? Então tem tudo a ver. Eu fico... Quando o Rafael fala assim, tem possibilidade, né, de uma pessoa que trabalha na área da logística, né, e para a área de TI, informática, eu acho que ele fica jogando sementinhas no ar, né, porque assim, é uma área que eu amo também, a área de tecnologia, e eu acho que até para quem aqui nos escuta, né, deve se perguntar também, porque hoje a maioria das empresas que procuram profissionais que resolvem problemas está pedindo essas habilidades, né? Essas competências no currículo. E aí, a gente entrando já agora aqui a fundo na parte de logística 4.0, a gente vê que um dos maiores pilares ou a maior característica da logística é a questão dos processos, as mudanças que envolvem a tecnologia, a automatização, a digitalização. Então, me vem aquela pergunta, porque aqueles profissionais mais antigos que estavam acostumados com papel, caneta, calculadora, e quando viu essa mudança aí acontecendo, será que eles sofreram algum impacto? Você chegou a acompanhar essas mudanças nas empresas? Tipo assim, poxa, até um tempo atrás, não muito recente, as pessoas costumavam a resolver algumas coisas pela internet, mas não era tão digital assim, esses processos tão automatizados, né? O que você pode falar assim um pouquinho mais? Você acha que as pessoas sofreram tanto impacto assim, os mais antigos? Eu vou responder a tua pergunta e vou aproveitar o gancho da provocação do Rafael também, tá? Eu acho que essa provocação do aprender TI, seja em que nível for, desde, poxa, eu vou automatizar uma macro no Excel, até eu vou fazer uma consulta complexa no banco de dados, ela é super importante. Eu mudei para os Estados Unidos já há algum tempo, e no governo Obama começou uma grande provocação aqui nas escolas públicas de todo mundo tem que aprender a programar, né? Isso significa que todo mundo vai virar um programador? Certamente não. Mas a programação, o aprender a tecnologia, te ajuda a pensar logicamente. E o a pensar logicamente te ajuda a resolver problema. Seja fazendo análise de um dado para gerar um resultado, tá certo? Seja simplesmente pensar de forma estruturada suficiente para pensar num projeto da logística, um processo da logística e entender aonde estão os gargalos e como uma coisa efetivamente funciona. Então, acho que faz todo sentido essa busca pela tecnologia. De novo, 100% das pessoas vão virar programadores? Certamente não. E a tecnologia facilitou muito esse contato do cara que não teve uma formação estruturada, formal de faculdade, entrar nesse mercado. Mas, Diego, respondendo a tua pergunta, quando a gente começou lá em 2000 e alguma coisa, que a gente falava, eu vou te dar um smartphone, eu vou te dar um Palm, eu vou te dar um celular, eu vou te dar um Android depois, eu vou te dar um iPhone, era assustador para as pessoas, porque elas não tinham contato com aquilo. Eu lembro de estar fazendo os primeiros treinamentos nos primeiros clientes, e a gente entregava um smartphone na mão do motorista e estava lá tremendo, segurando o smartphone, dizendo, poxa, o que é isso, né? Eu virei obsoleto, eu não tenho a menor ideia de como eu vou operar. E o que é mais interessante, aí vem um pouco da visão de produto, né? Como você desenha um produto para que a jornada do usuário tenha o menos de atrito possível. Né? Então, como você pensa a tua solução de software, seja ela qual for, para que facilite a vida do usuário. Então, a gente via aquele motorista que, às vezes, tinha 30 anos de casa, que pegava o smartphone no primeiro dia, eu estou falando de, poxa, anos e anos atrás, décadas atrás, e que estava tremendo no primeiro dia e que na semana seguinte dizia assim, cara, isso é uma ferramenta interessante. Eu passava 2 horas para prestar a conta e agora eu passo 10 minutos. Eu vou embora para casa mais cedo. Isso melhorou minha vida, então eu quero aprender. E às vezes a gente via esse mesmo cara que estava treinando lá no primeiro dia, treinando um funcionário novo, um motorista novo,
um operador novo que entrou e não sabia operar. E dizendo assim, pô, isso é bobagem, isso é fácil de usar, é fácil de fazer, né? Então, assim, a gente via o sucesso da aplicação por essa visão do nosso usuário dizendo, isso agrega valor na minha vida, né? Não é só mais uma ferramenta que eu vou preencher e apertar botão. Isso está facilitando meu dia a dia, minha operação, minha rota, seja o que for que ele esteja fazendo lá na ponta. Eu acho que esse é uma das grandes barreiras, né? Quem trabalha em implantação de projeto, né, Red? Assim, porque você chega num lugar novo, assim, a primeira coisa que vem, pô, é o que você falou. Ah, vai tomar meu lugar, eu vou perder meu emprego. Consultoria, a gente vai ao lugar e fala assim, esse cara veio para mostrar as coisas erradas que estão aqui, vai me ferrar aqui, tá? Então, acho que a primeira parte de uma implantação, você, lógico, vai falar com muito mais propriedade, é assim, não é quebrar isso, né? Falar assim, pô, a gente não tá aqui para tirar o seu emprego. É o que você falou do motorista. É mostrar para ele, antes de tudo, que aquilo lá vai ajudar ele, né? Não só ele, pessoa, tipo, ó, vai embora mais cedo, mas vai ajudar ele no dia a dia, vai facilitar o trabalho dele, vai ajudar na lucratividade da empresa, tudo isso aí, né? É mostrar os benefícios daquilo lá, né? Uhum. Exato, Rafael. A visão do produto desde o início foi muito ligada a isso, né? Então, lá em 2008, quando a gente começou, 2008, 2007, quando a gente começou as primeiras versões do software, a gente pensou assim, o que é que a gente pode fazer para que a gente consiga aprender com essa operação? E esse mantra foi muito... Ele se perpetuou muito ao longo de toda a trajetória do produto e da empresa. O que é que eu posso fazer para aprender com a operação do dia a dia e melhorar o dia seguinte, né? Então, a gente chegava para um grupo de motoristas, implantar no cliente, e dizia assim, poxa, sabe aquela rota super difícil que você está fazendo? Aquela rota super difícil que você está fazendo, está saindo de um planejamento que eventualmente não é o ideal, porque o software geocodificou mal o cliente está mal localizado, porque a janela de atendimento do cliente não está ok. Então você vai visitar a Dona Maria para fazer a entrega meio-dia e ela sempre está fechada, porque meio-dia a bodeguinha da Dona Maria fecha e ela não recebe, ela só recebe depois de 2 horas, porque ela tira a soneca dela. Então, assim, será que o software não poderia aprender com esse dia a dia e começar a melhorar o planejamento e a execução? Então, essa foi a ideia maluca que a gente teve lá em 2008, né? Então, como é que a gente traz isso? Em 2008 não existia esse negócio de machine learning, aprendizado de máquina. A gente falava outra coisa, outra língua, né? Conceitos existiam e a coisa era muito mais matemática, era muito estatística. Como a gente vai conseguir extrair dessa massa de dados informações para aprender com esse dado e melhorar o dia seguinte? Então, a premissa do software lá atrás, quando eu fundei a companhia, né, foi exatamente isso. Como eu pego a execução desse motorista, porque esse motorista, esse cara que está na ponta, ele tem um conhecimento que ninguém tem. Ninguém tem esse conhecimento dele. Ele conhece a Dona Maria, ele sabe que a Dona Maria está fechada meio-dia, ele sabe que se ele pegar a Paulista 11h30 da manhã, ele não anda, ele sabe todos esses detalhes. Mas no momento que eu estou coletando essa grande massa de dados, aí a gente cruza com a informação de logística 4.0, aprendizado de máquina, grandes massas de dados, como é que eu pego toda essa informação, aprendo com isso e sugiro melhorias para a operação no dia seguinte, de forma tal que o meu plano melhore. E aí eu melhoro a vida do motorista, melhoro minha qualidade de serviço, tá? Melhoro meu tempo estimado de entrega, a minha curiosidade do ponto de venda. E o ponto de venda é muito importante para ele saber que eu vou estar lá quando eu planejei e prometi estar lá, eu melhoro tudo isso, né? E aí vira um ciclo virtuoso, né, nessa história. Aproveitando aí o gancho, né, o Regis, hoje você está falando de qual cidade nos Estados Unidos? Eu moro na Flórida, moro em Orlando, né? Pô, que maravilha, hein? Poxa, tô aqui do lado do Mickey Mouse, do lado da Disney. Pô, legal, maravilha. Mas a Descartes é uma empresa canadense, né? E aí, só explicando um pouco da conexão
do produto que eu te falei lá no começo, eu fundei uma companhia chamada Green Mile em 2008. Em 2011, a gente teve um processo de internacionalização, veio para cá, para os Estados Unidos, montamos escritório nos Estados Unidos. Eu ficava nesse ping-pong Brasil, Estados Unidos, entre o meu Ceará, que eu sou cearense, morava lá em Fortaleza, um outro escritório que a gente tinha em São Paulo e o nosso escritório aqui nos Estados Unidos. Então, eu vivia dentro do avião nesse ping-pong. Em 2021, a gente foi comprado pela Descartes. Então, a Descartes adquiriu a solução. Foi assim, uma grande coisa para a gente, porque antes a gente fazia toda a solução de last mile, toda essa solução que eu mencionei para vocês de otimização de rota e tudo mais. E a Descartes é um gigante nessa área, com muitas outras soluções, não só em last mile. Então, foi uma compra interessante do ponto de vista de produto, porque agregou para a nossa carteira de soluções muitas outras soluções, além da solução que a gente já fazia super bem, que era o last mile. Assim, comparando os Estados Unidos com o Brasil, é lógico que a gente tem uma paixão muito grande pelo nosso país, né? Mas, em comparação da logística 4.0, você acha que mesmo a gente aqui, em várias empresas hoje multinacionais que chegaram aqui no nosso país, e várias outras também aqui, tem muita diferença ainda em relação aos processos? Você acha que a gente está atrasado em alguns pontos, mesmo aplicando a logística 4.0? Pô, excelente pergunta, né? E aí, até voltando um pouco nessa história, um grande cliente da gente hoje é a Coca-Cola, né? E a gente começou a operação da Coca-Cola no Brasil. Então, a primeira Coca-Cola que comprou a nossa solução foi no Brasil. Obviamente, era uma solução brasileira, desenvolvida por uma empresa brasileira, e essa solução acabou virando uma solução implantada em Coca-Colas no mundo inteiro, né? Então, em 2021, em julho de 2021, quando a gente foi comprado, o software estava rodando em 14 línguas. Então, era um software que foi desenvolvido no Brasil, pensando numa solução, num problema brasileiro, mas que expandiu para 14 línguas, aí sendo vendido do Japão ao Alasca, né? E são operações diferentes, sabe, Diego? São operações, às vezes, mais críticas até no Brasil do que nos Estados Unidos. Então, quando você fala de uma rota no Brasil, você fala de uma quantidade de clientes. Você está falando de rota last mile nesse momento, na última milha, entrega. Você está falando de rotas que tem mais paradas, tem mais clientes na rota, porque a característica do mercado brasileiro é um drop size menor, tá? Então eu estou fazendo a entrega, mas eu estou fazendo a entrega muito, muito menor, muito mais fracionada do que uma entrega em um mercado aqui nos Estados Unidos. Então, mais paradas, menor drop size, te gera um nível de estresse na operação muito maior. Então, em muitos casos, a operação no Brasil, a operação na América Latina é muito mais complexa do que a operação nos Estados Unidos, né? Do ponto de vista de complexidade logística. Aí, quando a gente fala de logística 4.0, a gente começa a pensar não só na complexidade logística, mas também o uso de ferramentas como IoT, telemetria, coleta de informação em tempo real. Aí os Estados Unidos, em alguns cenários, está mais avançado do que o Brasil, verdade, né? Então, é muito mais comum aqui você ter equipamentos, né? A gente tem uma solução como essa, você pluga lá no veículo e coleta toda a informação, toda a vida do motorista. Aqui está se discutindo muito carro elétrico, é uma realidade que aí começou a chegar no Brasil, né? Mas que aqui já está mais avançado, digamos assim, né? Então, assim, eu diria que, do ponto de vista de problema a ser resolvido, né, de complexidade da operação, o Brasil é muito mais complexo do que os Estados Unidos. Isso faz com que os softwares no Brasil tenham um nível de robustez muito interessante. Isso é positivo. Às vezes a gente vê soluções tecnológicas mais avançadas aqui pela própria natureza do mercado, né? Os Estados Unidos deve ser hoje aí 15 a 20 vezes o tamanho da frota do Brasil. Então, 15 a 20 Brasis nos Estados Unidos. Isso é muito grande, né? Isso é muito considerável. Então, é um mercado maior que, obviamente, acaba gerando mais negócios, acaba gerando mais demanda, acaba tendo mais soluções nesse mercado. Então, queria até aproveitar o gancho sobre
tem empresas ainda hoje que não têm a logística 4.0 aplicada. E aí, talvez um gestor, um dono de uma empresa já escutou falar muito sobre logística 4.0, mas ainda não se atentou aos benefícios de ter ela aplicada, né, na gestão da sua empresa, ali aos processos. Você pode citar alguns benefícios que talvez esse profissional que está nos escutando agora talvez esteja perdendo por não querer aplicar, ou ser teimoso, né? Tem gente que é teimoso, né? Tipo, não vou aplicar isso não, porque eu vou ter que fazer muito processo, muita mudança dentro da minha empresa. Aí convido aqui o Regis para falar assim, olha, você está perdendo por esses benefícios aí que você poderia estar ganhando dentro da sua organização, né? Boa. Eu acho que o software por si só, o processo por si só, o investimento em tecnologia por si só, ele não faz sentido, ele tem que vir atrelado com benefícios para a companhia. Né? Então, a pergunta que o gestor tem que fazer é assim, cara, na ponta, o que é que isso vai melhorar o meu processo? Ou seja, como é que eu melhoro a minha entrega? Como é que eu melhoro o meu atendimento ao cliente? Como é que eu faço com que todo o meu processo, desde do fluxo de compra e a experiência do usuário que está comprando aquilo, seja B2C, B2B, seja garantido e que seja fluido. Fazer isso na mão é impossível. É humanamente impossível. Né? Então, quando você começa a ter escala, você precisa de software. E aí, quando você precisa de software, entra toda essa questão de como as novas gerações de software, a logística 4.0, podem otimizar o teu processo. Como é que eu garanto, por exemplo, que eu deveria chegar entre 2 e 3 horas no ponto de venda e eu estou lá entre 2 e 3 horas? Como é que eu garanto que, eventualmente, uma mudança de uma condição qualquer da entrega seja entendida e replanejada pelo software? Vou te dar um exemplo, Diego. Hoje a gente tem algoritmos dentro da nossa solução que conseguem perceber eventos em tempo real e ele roteiriza em tempo real. Então eu consigo te dizer assim, olha, eu planejei uma entrega ontem, eu planejei a entrega para entregar para o Regis, para entregar para o Rafael, para entregar para o Diego, para a Maria e para o José. Começou a nevar. Começou um trânsito, eu tinha que sair do depósito às 7 da manhã, sair às 8, porque o pneu do caminhão furou, o carro não deu partida. Eu tive que descarregar e carregar em outro veículo. Vida real, acontece isso. Mas o fato de eu ter saído às 8 da manhã fez com que eu tivesse um grande trânsito na avenida em frente ao depósito. Eu vou continuar atendendo nessa sequência? Ou será que não faz sentido eu atender de primeiro o Regis, ou primeiro o Rafael, ou primeiro o Diego, que é um cliente Gold, seja o que for, e depois atender os demais clientes? O nosso software hoje consegue olhar para esse tipo de variável e dizer para o motorista, olha, coisas mudaram no meio do caminho. Vai atender lá o Rafael primeiro, e depois eu vou reorganizar a rota e otimizar a rota para que você rode menos KM, mas você não vai perder a janela de atendimento do Rafael. Que top, hein, caramba, hein? Quem que não queria? Queria ter um desse em casa, cara. Imagina. Ô, louco, essas variáveis que o Regis falou acontece todo dia, pô. Não é? Você planeja ali. Aí é o que você tá falando, né, Regis? Aí a gente vai entrar num outro fator que eu tava falando. É o fator humano, né, cara? Assim, é o que você falou. Humanamente possível você fazer a gestão de uma logística hoje sem ter um software, sem ter uma logística 4.0. E você, no dia a dia, você acha que falta um pouco de conhecimento pro pessoal? Conhecimento, assim, tá? Não de modo, assim, pejorativo, assim, que o pessoal não conhece. Mas eu falo assim, de entender como realmente a logística 4.0 pode fazer diferença para ele? Ou, às vezes, até a pessoa ela acha que precisa, mas ela não conhece, de fato, a operação dela. Como que a logística pode entrar na operação dela? Isso. Acho que falta um pouco. Falta essa disseminação de conhecimento, dessa propagação de ferramenta, né? Entender quais são as ferramentas que estão disponíveis no mercado, mas sempre tentar pensar nisso com o mantra de o que é que eu melhoro na minha operação. Então, se você faz o processo ao contrário, fica até mais fácil você justificar investimento e justificar projetos para você e para toda a tua diretoria, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Qual é a minha motivação? Qual é a minha causa? Vou dar um exemplo completamente
não relacionado com logística. Tá? A gente implementou um grande projeto de telemetria em um grande cliente nosso, alguns anos atrás. E esse, para mim, é um projeto que eu tenho muito orgulho dele, porque se você me perguntar, Regis, qual foi o resultado dele? Você rodou menos KM? Você reduziu o combustível? Pô, a gente conseguiu isso tudo, mas a gente conseguiu uma coisa que, para mim, foi, assim, mudou o jogo. Esse cliente tinha uma frota de alguns milhares de caminhões, certo? Então, era um grande cliente operando com alguns milhares de caminhões. E ele matava 13 pessoas por ano de acidente. Nossa. Tá? De acidente envolvendo acidentes de trânsito diversos. Então, mas isso aí, entre funcionário e, sei lá... caminhão que atropelou a moto, caminhão que acidentalmente bateu num veículo e o motorista faleceu, etc. 3 pessoas ano, gente, é mais que uma pessoa mês. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. Aí o que a gente fez? E aí, entenda como quando a gente começa a pensar no fim, né? No fim, no resultado, você começa a encontrar meios para chegar nele. A gente implementou um sistema de telemetria. Esse sistema de telemetria, em geral, o sistema que coleta dados do veículo, ele é um sistema que te dá um monte de dado e pouca informação, certo? Ele te diz assim, poxa, Rafael andou acima da velocidade, o Rafael fez 50 frenagens bruscas, o Rafael fez... Pô, e daí, o que significa isso? Não significa absolutamente nada. E aí, o que a gente fez com esse cliente? Ele disse, poxa, vamos fazer o contrário. Não vamos dizer que o Rafael fez 3 frenagens bruscas, 4 acelerações em curva, que de acordo com o meu hardware que eu coloquei lá, que tem um acelerômetro, diz que ele quase causou um tombamento no veículo. Isso não agrega valor para o Rafael. Não agrega valor nenhum para ninguém. Porque, de repente, o Rafael dirigiu 10 quilômetros e o Diego dirigiu 1.000 quilômetros e o Diego, eventualmente, cometeu mais infrações do que o Rafael. Né? Mas o Diego talvez seja um melhor motorista do que o Rafael. Vamos já conectar os pontos, gente. E aí pensa o seguinte, como é que eu melhoro a qualidade do motorista Rafael e do motorista Diego? Eu contrato lá uma empresa de treinamento, coloco o Rafael e o Diego na sala de aula, contrato um instrutor, e aí chamo o Rafael, o Diego e mais 200 motoristas nesse dia, e aí o cara abre um quadro branco lá e diz assim, vamos falar sobre direção defensiva. Cara, em 15 minutos todo mundo tá divagando, a mente foi para outro lugar, foi para outro lugar no espaço e no tempo. Né? O cara não tá acostumado a sentar numa sala de aula, o cara tá pensando na rota que ele vai executar, e ele tem 50 paradas para fazer, 30 paradas para fazer no dia. Ele vai voltar às 7 horas da noite, ele tá dizendo, pô, esse cara que nunca entrou num caminhão, tá todo arrumadinho, engomadinho, tá me dizendo que é direção defensiva. Ele não sabe o que é bater caixa a meio-dia no sol do Nordeste. Ele não tem ideia do que é isso. Numa ladeira da Bahia. Então, assim, você perdeu o cara em 5 minutos. A efetividade desse tipo de coisa é muito próximo do nulo, né? E aí, voltando para o tema, o que a gente fez? A gente disse, poxa, ao invés de eu pegar esse monte de dado e dizer, o Rafael teve tantas frenagens bruscas, tantas acelerações, etc, etc, eu vou dizer assim, Rafael, cara, entre os 10 motoristas que tu tá no teu depósito, lá no teu CD, tu é o motorista número 5. Para tu melhorar, tu precisa trabalhar esses 3 indicadores. Direção, frenagem brusca, tu faz muita frenagem brusca. Aceleração em curva, tu quase tomba o caminhão. Tu tem que melhorar esse indicador e tu levou 5 multas no mês passado. Melhora esses 3 indicadores e aí tu sai de top 5 para top 3 e tu ganha um bônus, porque, poxa, a gente tem um puta esquema de premiação junto com o time para os top 3 motoristas. Percebe como muda o jogo? E aí, quando o software
logística 4.0, machine learning, massa de dados, tudo mais, mas eu comuniquei diferente para o meu usuário. Eu disse, Rafael, melhora esses 3 pontos que tu sobe e aí tu vai ganhar o prêmio, né? E aí o Rafael, cara, muda a cabeça dele, porque ele quer ganhar do Diego. Ele quer ganhar do Diego. E aí ele melhora esses 3 pontos. Quando ele melhora esses 3 pontos, ele economiza combustível, pneu, roda menos KM e mata menos gente. Aí o que a gente fez? A gente fez todo esse projeto, esse lançamento de projeto e tudo mais, e a gente disse, poxa, a gente tem que gerar impacto nas pessoas. Porque, eu estou dando feedback, eu não tenho mais o treinamento que acontece de 6 em 6 meses com o cara engravatadinho, eu estou dando feedback diário para ele, mas eu tenho que gerar impacto. E o impacto emocional nas pessoas é um impacto que marca, certo? Então, o Rafael e o Diego certamente lembram de um momento que marcou eles emocionalmente, que talvez tenha acontecido na 2ª série do primeiro grau, e eles lembram disso até hoje. E a gente disse o seguinte, poxa, vamos fazer um troço diferente. E a gente pegou o RH, né? As empresas são super parceiras, assim, quando você começa a conectar os setores. E a gente disse, poxa, a gente tem uma missão especial para vocês. A gente pegou o RH e contactou todas as esposas e maridos dos motoristas, né? Escondido dos maridos e esposas, né? Porque tinha motorista homem e motorista mulher. A gente contactou todos eles e disse assim, olha, a gente vai ter um evento de premiação e a gente queria convidar vocês para o evento. Agora, vocês não podem falar para o marido de vocês. Vou falar marido aqui só para ficar mais fácil, o genérico, né? E a gente fretou um ônibus e trouxe as esposas e os filhos para premiar os motoristas que tinham recebido os primeiros lugares desse projeto de direção assistida com software, né? Reunimos todos os motoristas no auditório da empresa e disse assim, gente, agora para premiar a gente o primeiro lugar foi o Rafael e a gente vai trazer uma pessoa especial para dar o prêmio para ele. Aí entrou a esposa e os filhos dele para dar o prêmio. E o Rafael, cara, que era o motorista lá que tinha 30 anos de casa, um senhorzinho, escorreu a lágrima dele e ele disse assim, poxa, eu tenho reconhecimento disso daqui, né? Não é só a empresa que está reconhecendo, minha família veio reconhecer isso. E o filho dele dizia assim, pai, poxa, você tirou o primeiro lugar, você venceu. E o Diego, que tirou o segundo lugar, a esposa foi lá premiar, eles não sabiam disso, né? Isso gerou um impacto tão positivo que virou assunto de disputa, né, entre todos os motoristas, porque no mês seguinte, cara, o Diego estava querendo matar o Rafael. A gente saiu de 13 mortes no primeiro ano de implementação do projeto para 0. Que show, cara! 0. Então, assim, isso é propósito, né? Então, isso todo mundo que entrava, que eu contratava para a empresa como desenvolvedor, eu dizia assim, gente, vocês não vão escrever código, não. Vocês vão salvar vidas, porque a gente saiu de 3 para 0 em um cliente. Pô, que bacana. Gente, vocês não vão escrever código lá no Ceará ou lá no Brasil, vocês vão escrever código para o mundo, porque o código que vocês estiverem escrevendo aí vai estar rodando no Alasca, vai estar rodando no Japão, vai estar rodando em Israel. Então, assim, era um grande propósito, sempre foi um grande propósito o desenvolvimento do produto, porque não era simplesmente vamos escrever software de roteirização, vamos escrever software para o motorista dizer cheguei e saí. Pô, vamos salvar a vida, vamos fazer com que esse pai de família chegue mais cedo em casa, vamos fazer com que esse software brasileiro rode no mundo todo. Então, sempre foi o propósito, né? Aí, assim, você acabou de quebrar uma barreira que o pessoal tem, que, assim, quando a gente fala de tecnologia, a gente não consegue, assim, são coisas que não conseguem estar na mesma frase, vamos dizer assim, tecnologia e humanização, não é? Então, acho que faltou do pessoal criatividade, foi o que vocês tiveram, falou assim, pô, será que se eu colocar o cara lá, que você tá falando na sala, pô, e realmente, né, tipo, você vê um cara que ali, todo dia, o Diego trabalhando com transporte, você tem conhecimento, cara, não é fácil,
Não é? Tipo assim, é muito simples. Você pegava assim, ó, eu pego o material no ponto A, entrego no ponto B, 6 horas estou aqui, tranquilo. Mas e o que acontece entre esse ponto A e esse ponto B? É só o que o motorista passa. E aí você tem a visão, assim, cara, eu tenho que impactar esse cara que tá lá. Né? Porque na teoria tudo é lindo e maravilhoso. Mas você pegar e conseguir atingir o... É a liderança humanizada, né, cara? Tipo assim, você... E é o ser humano no fim do dia, né? É você isso. olhar pro ser humano. E todo mundo envolvido nessa cadeia, né? Esse supply chain é um supply chain com um monte de humano. Porque o cara que tá lá esperando, ele não tá esperando à toa, ele tá esperando a Coca-Cola dele chegar, ou a Heineken dele chegar, ou a Pepsi dele chegar, seja o produto que for chegar lá, porque aquilo é o sustento dele, precisa vender, precisa chegar na hora. O motorista que tá fazendo esse trajeto é um cara super sofrido, cara. O cara tá batendo caixa meio-dia no sol do Brasil, então não é fácil o processo todo. Como é que você pensa a solução humanizando a solução? Isso, exatamente. E as pessoas às vezes acabam achando assim, não, se eu vou colocar uma logística 4.0, eu vou deixar o ser humano de lado. Muito pelo contrário, né? Você pode aliar esses dois fatores aí de modo que você gere um resultado desse que você falou. Pô, imagina o cara que chegar e falar assim, quando que ele ia imaginar que ia ter a família dele lá? E outra, você vai no emocional do cara, é o que você falou. O cara que acelerava na curva lá, ele tá indo a 60 por hora, nunca mais deu pico no caminhão dele, assim, pelo amor de Deus. Eu quero chegar lá e ver meu família de novo. E a estratégia, né, que o Regis usou junto lá à empresa, porque na maioria das empresas de transporte é o contrário, né? A motivação vem por base de ameaça. Olha, se você bater com o carro, se você arrebentar um retrovisor, vai ser descontado do teu contra-cheque. Olha, se você... você que vai ser o responsável. É mais ou menos assim. Exatamente. Ele fez uma mudança, né, na mentalidade dos profissionais de forma contrária. Tipo, olha, se você conseguir atingir esse ponto aqui, você chega num nível maior, entendeu? Ou seja, teve uma motivação. Então, ou seja, os profissionais viram como um ponto positivo, né? Eles não trabalharam ameaçados, trabalharam motivados em querer sempre alcançar mais, né? Isso é muito interessante. Eu gostei muito disso aí, Regis. Gostei muito. É um ciclo virtuoso, né? Porque no momento que eu melhoro e eu melhoro minha nota, melhoro meu score, você melhora também, né? Então, todo mundo está buscando uma melhoria contínua. No final das contas, é isso. Gente, tecnologia ela é vista como um bicho-papão, no sentido de, poxa, eu vou implantar tecnologia, eu vou cortar a cabeça, eu vou demitir gente, eu vou... Acontece isso, fato, acontece isso. Mas se você for ver historicamente, a tecnologia veio como uma grande ferramenta na humanidade também, de auxiliar a execução de trabalhos que eram super difíceis de ser executados, né? Então, como é que a gente, como empresa, como solução de software, como operador logístico, a gente pensa humanizando a coisa toda? Pensa nos dois pilares, né? Pensa como é que... Porque, veja só, a empresa que implementou isso, ela teve uma redução significativa de custo. Porque a manutenção do veículo, no final do dia, foi muito mais barata. Porque o consumo de combustível foi muito melhor. Porque a quantidade de acidente que gerava afastamento de trabalho, indenização, etc., não aconteceu. Então, financeiramente, foi um bom negócio para a empresa. Com certeza. Mas como é que você conecta as coisas aí, né? Então, e outra, às vezes o pessoal fala assim, mas eu vou implementar uma logística 4.0, o custo que eu vou ter de implantação para economizar, sei lá, 2 litros por dia. Tá, mas quanto que é a sua frota? Essa frota que você falou, quanto que tinha, cara? A hora que você colocar o montante ali, esse projeto aí, a redução se paga em meses. Exato. Não é? Exato. E Regis, a gente está falando aqui um pouquinho de software, né? Tecnologia, implantação nas empresas. E aí a gente sabe que você ocupa uma posição de bastante expressão dentro de uma empresa, da Descarte. Eu queria que você falasse um pouquinho da Descarte, né? Como que a Descarte ela entrou na sua vida, como você entrou na vida da Descarte e quais são as soluções que ela apresenta aí, né, no mercado para quem está ouvindo aqui a gente agora. Muito bom, muito bom.
Eu sou um dos fundadores da GreenMile, que foi a solução que foi adquirida pela Descartes em 2021, julho de 2021. Né? Então, a gente focava lá na GreenMile nas soluções de Last Mile. Né? Então, Last Mile é aquela... Estou explicando o Padre Nosso Vigário aqui, né? Vocês sabem mais do que eu isso, mas a entrega do ponto final, né? Do ponto de venda ou do cliente final. A gente focava muito nesse tipo de solução. Então, a gente tinha uma solução móvel, uma solução que rodava lá em Android, iOS, etc. Tinha toda uma solução na nuvem de otimização. Em 2021, quando a Descartes comprou a gente ganhou um leque de produtos muito maior, porque a Descartes fazia a roteirização de última milha, então foi um ótimo negócio juntar softwares que são complementares para ter uma solução mais completa para o mercado, mas ela também faz software de comércio exterior, faz software para rastrear container de navio. Então, para você ter ideia, grande parte do comércio exterior do Canadá passa por software da gente hoje. Né? Então, o Canadá quase inteiro, quando importa alguma coisa, passa por software da gente. Um container que vem lá da China, ele é rastreado por equipamento nosso, e a gente tem ponto de acesso em todos os aeroportos do mundo para rastrear esses containers, né? Então, eu diria assim, o leque de opções que a gente ofertava antes cresceu consideravelmente. A gente saiu de uma companhia de 100 funcionários, que era o tamanho da GreenMile, para uma companhia de quase 3.000 funcionários, que é o tamanho da Descartes, né? Com presença global. Então, assim, são desafios muito, muito robustos, né? Muito interessantes. Para mim, está sendo um aprendizado, né? Então, como eu brinquei no começo, né? Sou um cearense brasileiro morando nos Estados Unidos, trabalhando para uma empresa canadense e com o dever de casa de implantar software no mundo todo. Então, a gente tem cliente literalmente no mundo inteiro. Software nosso rodando no Japão, software nosso rodando no Alasca, literalmente. Eu fico assim pensando, a gente quando faz uma coisinha assim, fora da curva, nós, seres mortais, né? A gente fala assim, caramba, fica todo feliz, vai embora para casa, fala com a família, fala com os filhos, né? Agora imagina você criar um software, ver um projeto que você criou sendo distribuído para todo o continente, para todo mundo. A satisfação, né? A alegria, né? A felicidade que deve dar, né? De todo dia abrir lá, caramba, aqui meu software, aquele container, aquele transporte, deve ser uma satisfação muito grande, né, Regis? Tá vivo, né? Tá lá, o carrinho tá se mexendo no mapa aí. Com certeza, com certeza. Gente, assim, é uma satisfação grande. Isso não é um trabalho meu, isso é um trabalho de um time super grande de profissionais que a gente teve a felicidade de juntar, né? Então, eu acho que o segredo dessa solução aí no final foram as pessoas competentes que a gente conseguiu trazer ao longo do caminho com especialidades diversas, gente. Assim, especialidade geográfica de compilar um mapa, matemática de aplicar estatística para tirar informação de uma massa de dados gigantesca, conhecimento logístico para conhecer uma operação e dizer assim, cara, o que tu está fazendo aqui não faz sentido, ou faz todo sentido e vai mudar a vida do cara. Então, juntar essa equipe é o grande boom, é a grande coisa. Eu acho que é o segredo de conseguir entregar no final do dia, né? E já chegou algum momento, assim, na implantação de projeto, que eu acho legal isso aí, porque, às vezes, você vai implantar um projeto, aí você fala assim, não é nada disso que você está pensando. Deixa aqui comigo agora que eu vou resolver o problema. Tem muito de aprender, sabe? Tem muito de aprender. Eu acho que cada projeto tem sua particularidade, cada cliente, cada negócio, cada vertical tem sua particularidade diferente. Então, obviamente, você leva algum conhecimento do que você já teve ali de passado, de experiências, mas você aprende muita coisa. Isso aí acaba desafiando vocês, de certa forma, né, Regis? Fala assim, não, eu vou, a cabeça de vocês, assim, que cria, deve falar assim, não, ô louco, eu vou ter que resolver isso aqui. Vocês não ficam meio inquietos, assim, quando acontece isso aí?
O mais legal é o seguinte, eu acho que até hoje a gente continua chegando em problemas que a gente não tem a menor ideia como é que resolve. Isso é a parte legal do nosso trabalho. Certo? Nossa! A gente nunca se deparou com isso. Vou te contar algumas histórias engraçadas. A gente foi implementar o primeiro projeto no Japão, certo? E aí eu peguei um avião e fui para o Japão, né? Só vamos implementar o projeto do Japão. Eu não falo uma palavra em japonês, nada. Contratei um tradutor para ficar traduzindo em inglês e japonês para mim e fomos lá implantar. E aí os caras começaram a falar da quantidade de pontos de entrega que eles tinham. E eu comecei a fazer matemática na minha cabeça e disse assim, cara, não cabe tanto cliente nessa ilha, tá errado. Tá errado, vocês estão me dizendo alguma coisa errada. Eu acho que eu tô perdido na tradução aqui, né? E a gente começou a entrar no detalhe, e eu tô falando do Japão de 15 anos atrás, gente. E os caras entregavam, os pontos de venda deles eram vending machine. Eles eram um país que tinha mais vending machine na operação desse engarrafador no mundo inteiro. Então, cada esquina, literalmente cada esquina, tinha uma vending machine vendendo refrigerante, café, chá. E o cara chegava lá com um celular, tô falando de 15 anos atrás, chegava com um celular, aproximava o celular, caía uma latinha de refrigerante e ele ia embora. Ô, louco! Então, a operação do motorista não era parar no ponto de venda e falar com a dona Maria. A operação do motorista era abastecer uma máquina. Máquina essa que ela tirava o pedido, porque no final do dia, a máquina mandava uma mensagem para a central dizendo assim, olha, eu preciso que alguém venha aqui repor esses produtos, porque foram os produtos que venderam mais. Então, o processo totalmente automatizado. Não tinha venda, não tinha vendedor, não tinha nada. Tinha uma vending machine parada na esquina. Aí você chega com toda aquela certeza do conhecimento. Não, então, o ponto de venda, a chegada do ponto de venda, o tempo de atendimento. Não. O ponto de venda não é uma pessoa. O ponto de venda são mais de 1 milhão de vending machines que tem na ilha. Sabe o que eu tô pensando? O início dessa reunião aí, você tá calculando assim, né? Os japoneses que estão viajando. E eles do outro lado devem estar falando assim, não, o que esse rapaz tá falando também não tem nada a ver aqui. Até conectar as ideias. E em japonês, viu? Em japonês. É o mais difícil aí. Ah, que legal. Aqui que eu acho interessante é esse modelo que vocês... É SaaS, né, que fala? SaaS? Isso, tá tudo na nuvem, né? Então você não tem mais servidor, computador, não tem mais nada para rodar. Com a conexão de internet, você roda o software inteiro. E esse modelo SaaS que vocês entregam de ponta ajuda os seus clientes de qual maneira, assim? Excelente pergunta. Então, quando a gente começou lá atrás, esse modelo de internet SaaS era uma coisa que não existia, literalmente não existia. Então, imagina que para cada cliente, a gente tinha que ir lá no cliente e dizer, olha, cliente, a gente precisa de 5 servidores aqui para rodar a solução. E aí o cliente ia lá e ia comprar 5 servidores, provisionar 5 servidores, manter 5 servidores. O cliente tinha que se preocupar com infraestrutura que, em teoria, não tinha nada a ver com ele. O cara devia estar se preocupando em entregar o produto e não em fazer configuração de servidor, contratar link de internet, essas coisas todas. Quando esse negócio de SaaS começou a ficar mais popular, né, e a gente já tinha uma solução web, uma solução rodando na nuvem, o jogo mudou, porque a gente chegava para o cliente e dizia assim, olha, você não precisa mais nem comprar o software. Você me paga uma mensalidade por usuário, por veículo, por rota, seja o que for. E tá tudo lá. O cliente virava para a gente e dizia, e qual é o meu CAPEX aqui para comprar equipamento? Você não tem CAPEX para comprar equipamento, você não vai comprar equipamento nenhum. Tá tudo na nossa nuvem, né? Lá atrás era difícil convencer o cliente disso, por incrível que pareça, porque ele não acreditava. Ele dizia assim, não, mas pô, eu preciso ter meu dado aqui debaixo do meu colchão, né? Mas hoje em dia, pelo contrário, se você não está rodando na nuvem, é um diferencial competitivo estar na nuvem. Né? Uma exigência, né? Não se preocupar com essa infraestrutura. Na nuvem é demais, né? Quando começou isso aí, até entender nuvem, cara. Assim, e se chover? Tava na nuvem.
E aqui na Flórida, então, Rafael, que tem furacão e tempestade todo dia, né? Então, imagina o cara assim, eu não, hein? É demais. Ô, Regis, ó, eu vou deixar o Diego fazer a pergunta, daí eu vou fazer a final, aí pra gente dar uma descontraída mais. Aí vai lá, Diego, depois eu faço a final, vai lá. Já de cara, a gente está muito feliz, né, por esse bate-papo, porque a gente sempre vem com aquela apreensão, né? A gente sempre tenta trazer bastante conteúdo aqui para os nossos convidados e a gente fica muito contente, feliz quando tudo vai desenvolvendo assim, naturalmente, né? E aí o convidado ele traz experiências, traz o trajeto dele de vida também aqui para o nosso programa. E aí as coisas vão pegando o corpo, vão tendo bastante conteúdo. E aí fica aquela dúvida. Eu sempre fico me perguntando para quem está aqui, né? A gente já conversou com vários empreendedores, com vários empresários aqui, grandes empresas também. Sempre vem aquela pergunta: você está satisfeito com os resultados? Né? Porque para quem está acompanhando esse podcast, fala assim: a Descarte tem algum modelo de parceria, algum modelo de negócio, ou é somente B2B? Excelente pergunta. Satisfeito a gente nunca está, porque estar satisfeito é estar confortável, né? E a gente está buscando sempre melhorar. Eu acho que a gente chegou em alguns mercados, em alguns pontos interessantes, mas continuamos buscando crescimento, continuamos expandindo a operação. A Descarte tem vários modelos de negócio, parceiros, tá certo? Parceiros no mundo inteiro, que são parceiros nomeados que podem comercializar soluções da gente, que são muitas soluções. Né? A gente falou aí de last mile, falou de roteirização, falou de mobilidade, falou de telemetria, são algumas das soluções que a gente vende, mas tem um monte de outras soluções. Então, esse modelo de parceria, esse modelo de tentar conquistar novos mercados através de parceiros locais que conhecem aquele mercado, é um negócio que é muito pregado aqui dentro. Né? Então, que a gente desenvolve muito, tem diretorias específicas para o desenvolvimento de mercados emergentes, por exemplo. Né? Então, toda a América Latina, todos os mercados são considerados mercados emergentes, exatamente com essa visão de, poxa, como é que eu busco crescer nesses mercados? E o crescer nesses mercados nem sempre é montar um escritório e sair vendendo. Né? Boa parte dessas operações que a gente tem fora dos Estados Unidos e Canadá são operações que a gente tem parceiros, né? Que comercializam, que treinam e que tem modelos de remuneração em cima desse modelo de negócio, dando consultoria para o nosso cliente final, treinando o cliente final, sendo remunerado pela venda do software. Sim. O foco maior hoje é B2B, respondendo um pouco da tua pergunta. Então, o foco maior é empresas de portes completamente diferentes, né? Então, a gente tem solução desde courrier, o cara que vai fazer entrega, tipo um correio, né? Que é o pequeno carinha lá que está fazendo a entrega na ponta, até uma operação de última milha mais corporativa, digamos assim, né? Uhum. Uma solução de roteirização super simples e mais competitiva, né? Pensando, eu vou planejar ontem para entregar hoje, e soluções super mais complexas com otimização em tempo real, aprendizagem de máquina, sugestão de rota e aprendizagem. Então, assim, mercados diferentes, mais focado em B2B, mas sempre buscando parceiros locais para crescer, porque o parceiro local entende o negócio, né? Entende o que é a dificuldade, o que é aquele problema que está tentando se resolver. Eu acho que bacana demais. Eu acho que a cabeça desse pessoal, assim, de vocês, assim, Regis, que desenvolve essas coisas, acho que vocês não tem... Tá sempre pensando alguma coisa, né? Fala, o que eu posso resolver? Que você falou assim, às vezes você vai num cliente, ele te propõe um negócio, ou você tá passando na rua, assim, esse rapaz tá demorando, hein, pra me entregar, deixa eu ver que eu posso. Não é? Tipo assim, não existe zona de conforto, né, cara, pra vocês. Você sempre tá pensando, não, eu tô demorando aqui, eu vou desenvolver alguma coisa aqui, ó. Fica analisando o processo o tempo todo. Mas isso não é cabeça de TI, não, viu? Isso aí é cabeça de processo. E cabeça de processo é logística. Por que a pizza que eu pedi tá demorando? O que tá acontecendo?
Não fica assim, não, cara, aquele pizzaiolo lá, ele tá enrolando, cara. Eu acho que ele tá fazendo um movimento a mais ali na hora de colocar no forno. Você fica meio... A produtividade do pizzaiolo, se essa máquina girar dessa velocidade, esse entregador de pizza. Eu pensei que era só eu que pensava essas bobeiras aí, cara, mas aí fica... Olha, a gente tá... Ainda mais quando a gente na logística, a gente fica meio doido, né? Olha, a gente tá chegando ao final aqui e toda vez a gente coloca uma pergunta final assim, que agora assim, pra gente... a cereja do bolo. Conta um caso aí, mais ou menos igual esse que você foi apresentar lá no Japão, lá, que a hora que você passou, você falou assim, nossa, que situação que eu tô passando, hein? E hoje você lembra, você dá risada, você fala, nossa, cara, que história, que te marcou assim, cara? Tem muitos, viu? Tem muitos. Eu vou contar dois, posso contar dois? Pô, que isso, cara, agora que é a hora. Pode contar. Eu tenho um problema, tá certo, com o projeto, que é o seguinte, eu gosto de sujar a mão no projeto de ir para operação, certo? Então, assim, virava e mexia, eu tava fazendo rota com motorista, literalmente, fazendo rota com motorista, que eu dizia, poxa, eu aprendo fazendo rota com o cara, porque eu vejo o que é a operação, o que é que ele precisa melhorar na operação dele. E eu incentivo o time a fazer isso. Às vezes o cara diz, pô, eu sou um programador, para que eu vou fazer uma rota? Cara, como tu vai fazer uma rota, em um dia tu aprende um ano inteiro de PowerPoint. Então vai fazer rota e suja a mão. Né? E a gente nessa pegada, a gente estava fazendo um bid com a empresa de transporte de valor. Uma grande empresa de transporte de valor. E eu comecei a ver a operação dos caras e eles não estavam entregando refrigerante, eles estavam entregando o pacote da Amazon, pacote, sei lá, estavam entregando dinheiro para um banco, coletando saco de dinheiro. Aí eu disse, pô, como que será que essa operação tem diferente da nossa, né, que a gente está acostumado no dia a dia? Aí começou o comichão de dizer, eu quero fazer uma rota com esses caras. Eita! E aí o diretor lá da empresa olhou para mim com a cara dizendo assim, esse cara tá louco, né? Tá completamente maluco. Aí ele disse, como é? Eu disse, não, eu quero fazer uma rota com ele. Ele disse, não, você não pode fazer uma rota com ele. Aí eu disse, como não? Eu tenho um carro de valor, eu vi que tem lugar no carro, eu vou lá sentadinho. Eu não falo com ninguém, eu só quero ver o que tá acontecendo. Ele disse, não, meu amigo, você não entendeu. Você não pode entrar num carro de transporte de valor, você não pode, é proibido. Aí eu enchi o saco do cara e insistia, ele disse, tá bom, tu quer ir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma escolta atrás do carro e tu vai na escolta, né? E aí, pô, beleza, tá bom. Aí saiu o carro de transporte de valor carregado de dinheiro e eu na escolta atrás com mais 3 pessoas. Era um carro com 4 pessoas. E a gente saiu e começou a fazer a primeira entrega, né? E é uma operação super tensa. Porque o cara desce com uma 12, olhando para um lado, olhando para o outro, dizendo que eu vou ser assaltado e tudo mais. E aí eu fiz a primeira parada, acompanhei o processo e tudo mais. Pessoal super gente boa, me explicando, sabe? Assim, foi um dia de aprendizado. Um dia de aprendizado, legal. Na segunda parada, eu olhei e disse assim, poxa, eu sou um banco... Você começa a pensar em processo. E aí eu comecei a pensar em processo, porque tem todo o processo de segurança, né? E cabeça de processo, ele diz, pô, se o cara for assaltar isso aqui, o que ele vai fazer, né? Aí veio na minha cabeça o seguinte, pô, se eu for um bandido e for assaltar esse carro forte, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar e ter um carro de escolta atrás com 4 caras. Eu vou matar esses 4 caras. Que muito provavelmente são os seguranças da escolta. E depois eu vou assaltar o carro da... Aí, quando eu parei para pensar nisso, eu disse, meu Deus do céu, eu não tenho muita noção do que eu estou fazendo. Não. Aí ficou mais tenso ainda. E o cara com a R15 dizendo, para, eu vou... Eu disse, não, eu sou o cara do software. Do TI, sou o cara do TI. Não tem nada a ver com isso. Assim, essa foi uma história, engraçada. E a segunda, eu fui implantar o software em Israel. E Israel foi a primeira nota fiscal internacional que a gente emitiu.
Gente, Caramba! a primeira nota fiscal fora do Brasil que a gente emitiu foi para Israel. E a história também é engraçada porque foi uma história meio metida à besta, né? Porque a gente tinha feito a primeira versão do software em português e inglês, né? E a turma dizia, pô, tu fez em português e inglês, cara, tu não saiu nem do Ceará, tu tá vendo nem do Ceará direito, né? Não, mas a gente fez em português e inglês e tal, e tá tudo certo. É porque começo de empresa é aquele negócio, né? Vocês sabem como é, né? Começo de empresa, os meus amigos se reuniam e diziam assim, e aí, você tá vendendo muito? Eu disse, pô, tô vendendo pra caramba, já vendi meu carro. Tô vendendo pra caramba, né? E aí a gente conseguiu fechar fechar um contrato expressivo com a Coca-Cola, primeira engarrafadora da Coca-Cola que a gente vendeu. E aí a Coca-Cola ia fazer o Fórum Internacional de Logística da Coca-Cola e eles me convidaram para fazer a apresentação no fórum. Então a gente tinha feito uma implementação, tinha dado muito certo, tinha dado uma grande redução do custo, né, dos KPIs, dispersão de rota, KM rodado, etc. E Sérgio, você pode fazer a apresentação? Claro. Óbvio. Sim, agora. Né? E aí catei o avião e fui fazer a apresentação. Quando acabou a apresentação, distribuí um monte de gente pediu cartão de visita, né? Eu distribuí um monte de cartão de visita e o último carinha que pegou o cartão de visita disse assim, eu achei a solução de vocês super interessante e eu quero levar para o meu país. Você consegue traduzir a solução? Eu disse, claro que sim. Nem perguntou da onde? Não. Claro que sim. A solução já está em português e já está em inglês. Eu consigo traduzir para qualquer coisa. Aí ele disse, tá bom. Então, tá aqui meu cartão. Eu volto amanhã para Israel e a gente se liga. Aí eu disse, tá bom, beleza. E aí eu, do alto da minha ignorância, peguei o cartão dele e disse assim, Israel. Ok, legal. Aí fui no quarto de hotel e coloquei no Google qual língua fala Israel, né? E aí eu descobri que em Israel se fala hebraico, que é da direita para a esquerda, com caracteres completamente malucos. E eu disse, gente, é o seguinte, a gente tem que traduzir o software para hebraico. Aí o time olhou para mim e disse assim, o quê? Não, então... eu disse que dava para fazer e a gente vai dar um jeito. Então, temos que encontrar um cara que fala inglês e fala hebraico, temos que traduzir o software para hebraico, temos que deixar isso tudo pronto, porque eu vou pegar um avião e vou fazer o treinamento lá. E aí a gente fez um trabalho recorde para... Gente, olha, hebraico... Sabe a barra de progresso? Quando uma coisa corre assim, aí dá 0, 10%, né? A barra de progresso em hebraico corre da direita para a esquerda. Então é como se você tivesse colocado um espelho na frente da aplicação, se lê da direita para a esquerda, os botões são da direita para a esquerda, tudo é da direita para a esquerda. Então, assim, deu um trabalhão e a gente traduziu o software para hebraico, catei um avião e foi para Israel para fazer a primeira implementação internacional da gente. Então a gente tem muito orgulho dessa história, sabe? Caramba! Não foi só uma primeira implementação, foi uma primeira implementação num país que é referência de tecnologia, que é Israel. Uhum. Aí cheguei em Israel, e aí as perguntas que eu escutava assim, poxa, você não tem medo de morar no Brasil? Eu disse, meu amigo, peraí, eu tô em Israel. Eu tive que convencer minha esposa a entrar nesse avião aqui, porque ela achava que ia ficar viúva. Né? Aí o cara deu risada da história e disse assim, você precisa aprender 3 passos. Você sabe falar hebraico? Eu disse, eu não sei falar uma palavra. Então você vai aprender 3 coisas. Aí eu disse, tá bom, me diz aí, vai. Aí ele disse, primeira coisa que você tem que aprender é vakashá, a segunda coisa que você tem que aprender é todá, e a terceira coisa era uma frase gigantesca, que eu não me lembro mais o que é. Aí eu perguntei para ele, tá, beleza. E o que é que quer dizer cada uma das coisas? Ele disse, uma quer dizer, por favor, é muito importante você ser educado. E a outra quer dizer obrigado. É muito importante você ser educado, né? E a terceira é eu me rendo e não estou armado. Aí eu disse, me meti numa ferrada de novo, né? Mas o projeto foi um sucesso, foi muito legal, uma experiência
experiência maravilhosa. Israel é um país lindo, assim, super seguro, mas a gente leva essas histórias engraçadas aí. Pô, bacana, hein? Eu acho fantástico essas histórias, cara. A parte da venda, então, nunca tinha ouvido, cara. Essa foi legal, hein? Quando vai começando a empreender, tá vendendo muito, hein, Regis? Vendendo tudo. Bacana. Regis, a gente tá chegando aqui no final do nosso mais episódio e eu vou falar assim, né? Eu vou botar aquele sonzinho de fundo, ô Rafael. Vou botar aquele sonzinho de fundo porque, de fato, poderia ficar aqui 2, 3 horas porque tem bastante conteúdo, tem bastante história e vivência, né, ô Regis? Porque a gente às vezes escuta falar, o amigo falou, porque na empresa tal se aplica. Não, você aplicou isso, né? Você, de fato, implantou esses projetos todos e todos de sucesso, né? Então, é muito bacana essa sua vivência, essa sua história, esse seu conhecimento sobre a logística 4.0, implantando na tecnologia, os processos, melhoria contínua, e a parte onde você também comentou sobre essa mentalidade, né? Essa mudança de mentalidade nos profissionais, nos motoristas, né? Então, isso realmente ficou muito marcado. E quero agradecer demais você por ter vindo aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento. E todos que estão aqui acompanhando o nosso podcast, né, eu também espero que tenham gostado desse episódio, né? Porque hoje a Logística 4.0, né, se não está em todas as empresas, deveriam estar, porque melhora muito o processo, redução de custos e muito mais. Regis, para quem quer te conhecer, para quem quer conhecer mais da Descarte, entrar em contato contigo, quais são os meios de comunicação que ela pode aí te encontrar? Meu LinkedIn é fácil, é Regis Melo, vocês conseguem me encontrar no LinkedIn, né? Então, tô lá, super ativo. Meu Twitter é @RegisMelo também, tá? Então, um prazer quem quiser se conectar aí nas redes e bater papo, trocar ideia, trocar figurinha, tô aqui à disposição. Pô, bacana. Cara, foi legal demais, cara. Nossa, a gente passa uma horinha aí. Assim, por isso que é gostoso, né? Assim, olha o tanto de conteúdo que a gente trouxe, experiência, vivência. O negócio, passou uma hora que a gente nem viu, cara. Obrigado, viu, Regis, por essa horinha aí. Nem senti a hora também aqui. Foi um prazer para mim aqui. Gente, obrigado pelo convite. Espero ter ajudado, tá certo? E fica à disposição para ajudar sempre. Obrigado aí. A todos que estão acompanhando o nosso podcast, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.